Primeiro, obrigada pelo almoço, uma delícia, refeição muito boa e muito agradável. É estranho porque a gente senta, conversa, confraterniza e no meu caso até esqueci o propósito. E eu mesma acabei demorando. Esse retomar, né? Ué, saiu do foco? Deve ter sido eu mesmo quando fiz, que ficou para fora. Que a gente vai começar o tratamento, né? A primeira coisa é quem e como tratar. Existe um processo de avaliação, existem várias formas e várias etapas. E que eu achei de novo interessante, vendo a bibliografia espírita, mundo de lá como de cá. Tem várias etapas, tem várias instâncias, tem vários níveis, e começa o tratamento a partir em que fase da doença o indivíduo está, de como ele está. Então não tem um tratamento ideal, é o melhor para aquela pessoa naquele instante. E falar de tratamento, tem uma coisa que é tratar a pessoa, outra é tratar a doença, e acabam se misturando. Quando a gente vai vendo que a vida da pessoa vai ficar reduzindo a isso, e ela fica identificada com a droga, se mistura. E é interessante, quando eu fazia grupo, lá no CAPS, que você vai percebendo claramente que a doença, ela reduz a singularidade. Quando você olha para lá no bando de crack, nos AG, um bando mesmo, você vê, é como se fosse todo mundo igual. As questões subjetivas estão anuladas, as pessoas não trazem. É uma pena que uma determinada pessoa não está aí, mas vai estar gravado. Deixa eu só aguardar um pouquinho. Então, ele está dizendo, ele é individual, mas quando as pessoas estão muito adoecidas, perde a subjetividade. Lembra, as questões, o sofrimento, as questões pessoais são resolvidas através do uso da substância, ela vai perdendo o contato com isso. Então, elas estão todas muito iguais. Na medida que o indivíduo vai ficando melhor, é que o distingue do outro é que começa a aparecer. As suas individualidades começam a aparecer. E a gente observa que até a linguagem vai ficando maior, o repertório de pensamentos e tudo. Então, para a gente que trata, no caso, costuma dizer que fica o indivíduo, ele perde a subjetividade, o subjetivo próprio. Daí é mais um motivo para um grupo de semelhantes, ele é importante. O semelhante curando o seu semelhante, né? Que é um dos princípios hipocráticos, que é o da homeopatia. E aí ele vai se distinguindo e aparecendo a individualidade. Agora, como o grupo também é lugar de espelho, é o que eu falei, tem um momento de encaminhar para um grupo. Mas ele é muito importante. Há casos excepcionais que é melhor, você precisa de um individual para começar no grupo. Mas o grupo, mas não tem só o grupo, agora eu vou começar assim. O que a gente está falando de fases? Eu vi que eu botei no final, mas eu não estou com vontade de passar tudo para voltar, para marcar as fases. Tem uma das formas de chamar de fases, que a gente chama de pré-contemplativo. Pré-contemplativo é que antes nem contempla, sabe, quem está se tratando, não olha, é que nem é o que está em negação, que não se vê com problema, para ele está tudo bem. Esse não tem menor interesse em se tratar. Quando eu falo aqui tratar, é tratar da doença mesmo, tá? E tratar da doença implica necessariamente abrir mão da droga. Ele não tem menor interesse, não vê problema, gosta, isso é o pré-contemplativo. Aí eu tenho uma forma de abordar. Tem um contemplativo que está meio ambivalente. Em geral, ele quer se livrar dos danos, mas não quer abrir mão da droga, tá? Ou quer na hora que deu ruim. Mas na hora que a coisa começa a melhorar, ele já não quer. Então ele fica de um passo para o outro. Essa é uma forma também de abordar. Aí tem um indivíduo que chegou no limite, pede ajuda e que quer realmente outra forma de abordar.
E nesse a gente vai tendo a fase de preparação para ação, ação e manutenção. Em todas as fases você tem prevenção, desde o início. Porque a prevenção inclui perceber os seus próprios gatilhos para evitar. E tem os conselhos. Ele já começa com a prevenção de uma coisa que ainda tem, né? Meio estranho, mas faz parte. Aí a primeira pergunta que a gente faz é se o indivíduo quer. Porque nem todo mundo que pede ajuda, ele quer. Porque se quer, implica em ter que parar de usar, ter que mudar os hábitos, né? Ter que se modificar para melhorar. Então, quando ele está pedindo ajuda, se ele quer parar, a gente avalia. Tem uma coisa que a experiência logo faz a gente perceber. Quando um indivíduo chegava lá no caso, a primeira pergunta era: por que você veio aqui? Porque mamãe mandou. O desejo não é dele. Você já vê que fase é essa? Porque o outro mandou, o patrão, às vezes, porque senão perde o trabalho. Não tem uma motivação nenhuma. Mas muitas vezes dizem assim: porque eu preciso parar de usar drogas. Outras vezes dizem: porque eu quero parar de usar drogas. Percebe que é completamente diferente? Eu posso dizer: eu preciso fazer dieta. Eu piso na balança e digo: eu preciso fazer dieta. É uma constatação interna. Agora, quando eu digo: eu quero fazer dieta, eu vou e faço, né? Não me dá isso porque eu estou de dieta. Eu quero. É muito diferente. Então, perguntar, até quando chega a entrevista, perguntar ou ouvir quais são os termos que uso que não são à toa. Cada palavra tem um significante. É um detalhe que muda completamente a conduta. Então, eu primeiro perguntei se ele quer. E aí entra uma coisa que acontece aqui, que acabou com os CAPs e tudo. Quer dizer, os CAPs continuam existindo. Mas como eu sou da época anterior ao CAPs, esse negócio é coisa fala de velho, né? Eu sou da época. E a nossa época é sempre melhor. Mas que tem um fim, uma finalidade que muda. A política, hoje vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez não, em redução de danos. E eu sempre lembro de aula: redução de danos não é um tratamento, é uma política pública. Da onde veio? Veio com a AIDS, com a distribuição de seringa, já que o indivíduo continua lá se drogando. Então vamos dar seringa para ele não pegar a doença. É uma redução do dano, mas não muda o hábito. É o dano. E dano já há. É diminuir os danos que existem pelo uso. Isso é redução de dano. Então a política pública, o que acontece assim? Qual é o interessante dela? É que o indivíduo, ele está se ferrando, mas ele não vai para o sistema público por 2 motivos. Ou não procurava assistência, por 2 motivos. A primeira, porque ele não vai lá para dizer que está cometendo um crime. Por isso que tem um grau de importância de descriminalização. Tá? O outro que é uma frase: eu não vou porque se eu for lá, eles vão querer que eu pare. Eu não quero parar de usar. Então o indivíduo não chegava ao sistema de saúde. Com a redução de danos, ele vem, né? E aí, ele vem, e aí você vai tendo a chance dele até ter motivo para parar, de se acreditar a parar, né? De vir a querer. Vai criando essas condições, porque a finalidade última é que um dia ele realmente queira. Mas dentro da gente, não é a dele. A finalidade última, assim, esse é o que eu gostaria, mas não é a dele. E eu posso ir cuidando dele dos danos. Esse é o mínimo que eu posso fazer e ajudá-lo, porque até mantendo-o vivo, ele tem a chance de um dia vir. O que acontece na prática? Na prática, que muita gente vai trabalhar com isso e nunca tem entendido disso. Na prática, acha-se que bastou estudar psicologia e mistura com esquizofrênico quando se responsabiliza, é uma bagunça. Na prática, você não pode dizer não, você é só um direito e me dá, e reduzir danos, você não pode pedir nada em troca. Na prática, o principal é que o indivíduo confunde redução de danos com a redução de quantidade. Aquela palavra usuário, ele é usuário. Então, é uma pessoa que crê que você pode usar com controle, que tem controle. Ele é usuário, ele usa porque quer, quando quer, só que diminui menos. Isso era para ser uma fase. Eu, como estudante, eu fui boa aluna, que a professora sabe.
Se a média é 7, eu não tenho que estudar para tirar 7, eu tenho que tirar 10 para poder, né, tirar 7. E se eu pensar em tirar 7, a chance de 5 de menos é maior. Então, é esse olhar, que é como diz Jung, a meta ela é importante, independente do atingir não, é porque sem a meta a gente não caminha. Então, eu já estou falando de um até onde, quando eu crio uma perspectiva de que basta ele diminuir. Várias vezes eu vi, infelizmente no CAPS, um indivíduo que vem, ele veio com a intenção de parar e ele ouve lá que ele não precisa parar, que ele pode só diminuir. Puxa, tudo que eu queria. É um contra-efeito. Eu estou pensando aqui a minha coragem de falar isso, porque eu quase dizer assim, dane-se, ou dane-se, porque é muito importante. São vidas, mas o próprio indivíduo e a vida acaba convencendo, aí ele chega um momento que ele diz, não, esse negócio de redução de danos para mim não dá, eu tenho mesmo que parar. A vida, porque é sempre a vida que convence. Então, além disso, como eu disse que pouco se estuda, a grande maioria fala de AA, ficam repetindo, sem nunca ter ido, né? Sem nunca ter lido. A AA não diz que você tem que parar, não diz em lugar isso. Ele diz só por hoje não beba. Ou só por hoje não use a droga, não dê um teco. Só por hoje, ou só nesse instante. A frase está lá, só por hoje, é só agora, para você poder refletir e mudar. Porque o que importa é a transformação interior. Quem não faz os passos, eles dizem, fulano só tampou a garrafa. Né? Só está tampando a garrafa, mas está o mesmo e até pior. Então, eu começo a antepor na prática, a chamar redução de danos, de reduzir quantidade, e a chamar de programas como a A, que pregam a abstinência. Não é nenhuma coisa nem outra. Uma é reduzir o dano, é tratar das consequências do uso, os danos. Claro que às vezes, para reduzir o dano, vou reduzir a quantidade. E um é esse. E o outro é parar. Tem uma coisa que eu preciso ser honesta, assim, muitas vezes o risco do indivíduo que parou muito tempo, principalmente com a cocaína, e que de repente recai, é que como o corpo vai se acostumando, digamos que ele cheirava X gramas no início, e com o final ele já estava com X vezes 20. E aí o corpo, rapidinho, o corpo em si, se volta a se regular, ele tem uma recaída e quer usar aqueles 20, faz uma overdose e morre. Esse é um problema. É bom a gente saber para a gente ir lidando com isso, né? Lidando no sentido até de agir preventivamente. Mas os próprios pacientes, como eles estão em contato com eles sabem disso porque eles veem isso. É um amigo que morreu, outro que morreu, então esse risco talvez seja mais claro para eles do que, às vezes, para um profissional. Então eu queria botei isso, e porque, mas a gente não está ali na política, por que isso? Porque vocês vão ver, que foi o que eu me impressionou, como ele disse, que lendo os livros, a gente, caramba, lá no outro plano, também tem isso. Tem um lugar que é para atender esse indivíduo que ainda não quer, e que vai lá porque está machucado, porque está com dor de cabeça, e aí aproveita para dar uma orientaçãozinha. Tá? Mas não manda logo para a clínica. E ele explica os motivos que são os mesmos do que a gente vê. No caso aqui, eu via que a gente errava. E lá, nos livros, tem o jeito certo. Quanto à questão de internação em ambulatório, é que não é ou, tá? São complementares. Lembra? É uma doença crônica. Por que uma doença crônica? Porque uma doença crônica, um diabetes, ele sempre, se ele abusar da comida, vai fazer uma hiperglicemia. Mas ele pode se manter com dieta, atividade física, euglicêmico. Nem sempre vai precisar até do remédio. Já vi gente que, poxa, emagreceu, começou a fazer atividade física, regulou, a glicemia ficou suficiente. Né? Talvez não certinho, mas também se você der hipoglicemiante, vai fazer muita hipoglicemia, porque é tão pouquinho, e que mantém assim sob controle. Mas se voltar a ser os hábitos anteriores, volta a adoecer. Então é crônica, quer dizer, eternamente vai ter que manter esse lugar.
eternamente, evite o primeiro gole. Muitos dizem assim, não tem problema do álcool, porque se eu quiser eu não bebo. Se eu quiser eu não bebo. O primeiro gole. O problema do alcoolista não é que ele não consegue não beber o primeiro gole, por isso que dá para tratar, dá para estabilizar. O problema é que ele não consegue evitar o segundo. O primeiro pede o segundo, o terceiro, etc. Gosto muito de brigadeiro. Eu acho mais fácil evitar o primeiro do que o segundo brigadeiro. Você mordeu daquela vontade. Então imagina um que o corpo puxa por isso, que tem toda uma memória nisso. É dito até que a recaída, e é o que acontece na prática, o indivíduo, quando ele fica um tempo sem usar, quando ele recai, ele volta rapidamente para o padrão de uso anterior. Não no sentido de uma overdose, mas volta. Por isso que eles falam que é uma vela que você vai queimando. Quando você reacende, se reacende de onde está, e não de lá de cima, ela não volta a crescer. Então, como doença crônica, vamos pegando de novo o exemplo de diabetes. Às vezes um diabético você não consegue controlar enquanto não interna, ou um hipertenso faz um pico hipertensivo. Você precisa internar por causa das consequências do pico hipertensivo, por exemplo, ou de uma hiperglicemia, e às vezes você precisa internar até para conseguir estabelecer bem a dose de insulina, principalmente com insulina, isso acontece. E quando você faz aquilo e educar a pessoa, ajudar ela a se orientar, isso um internado, quer dizer, sob circunstâncias ideais, sob controle, e você faz. Então a doença crônica é isso, olha, eternamente, se der o primeiro gole, a chance de dar um segundo, terceiro, etc., ela é muito grande, por isso evite o primeiro gole. Esse que é abdicar disso. Muitos têm terapeutas, profissionais que questionam, que digam, pode um dia vir com controle. A pessoa vai chegar a essa conclusão por ela mesma. Mesmo que esteja sob controle, a gente vê que ele não muda a pessoa. Aqueles defeitos de caráter, aquilo tudo, né, que continua o mesmo. Então, por isso que fica querendo ainda, né? E uma coisa interessante que eu digo assim, não pensa nisso, porque você está, nunca mais, não pensa nunca mais, nunca fala nunca mais. É só por este instante. 24 horas que ele fala, se não dá 24 horas por essa hora, senão por esse instante. É só nesse instante. Porque se você faz realmente a programação, você nem vai querer mais isso. É que você aparece para sempre a partir da perspectiva do indivíduo que você é hoje. Mas o indivíduo de amanhã, ele não vai querer mais isso. Sabe aquele paciente que falou assim, que eu senti uma solidão, bateu à vontade, mas eu não quis, e só de pensar me deu um enjoo, começa a rejeitar o organismo o uso da substância. Não quer mais, ele é outro. Aquilo lá não cabe realmente na vida dele. Tá? Então a gente diz assim, não pensa nisso, é só por hoje, só por hoje, só por hoje. Hoje. Tudo se a gente entrar nunca mais, já era. Então voltando, a internação, então ela é pontual, ela tem um motivo. E o ambulatório, como cuidar de uma hipertensão, de tudo é para sempre. Uma vez eu vi uma entrevista do Felipe Camargo com a Marília Gabriela, e aí a Marília Gabriela falou assim, ele vai sempre ao NA. Aí ela disse, mas isso também não vira uma prisão, você tem que ir sempre ir lá. Aí ele falou assim, não, o NA, isso é minha liberdade. Isso que me dá liberdade, que me libera do meu egoísmo, da minha doença, para eu fazer o que quiser. Né? Entrego minha vida, quando eu digo a minha vida é vontade de poder superior, não é isso que me liberta. Já não sou mais escravo dos meus egoísmos, meus interesses, eu sou... Quer guardar a sua vida, né? Perdê-la, né? Se você oferecer, vai salvá-la. E aí tem uma frase em todos os grupos anônimos que é: a eterna vigilância é o preço da liberdade. Como é que a gente aprende para se reformular? Vigia, e vigiar e vigiar. Quando eu rezo, não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação, vai me levar do mal, e me livra do mal, não me deixe cair em tentação, as tentações estão por aí. Como é que eu não caio? Vigilância. Vigilância. Somos seres falhos, temos nossas imperfeições, a única forma de não cair é autoconhecimento, liberta a gente, porque o autoconhecimento é que vai permitir com que eu vigie. Como é que eu vou vigiar se eu nem me conheço? Vou vigiar o quê? Isso aqui é a liberdade. Então aí que o indivíduo se torna livre. Eu sou livre para dispor da minha vontade quando eu entrego a Deus.
É paradoxal, mas se a gente pensar é verdade. Aí é que eu sou livre porque eu deixo de ser refém dos meus interesses, do egoísmo. Então é para dizer que é complementar, tá? A internação é um ambulatório. Né? A frequência e como vai ser varia. A ambulatória que eu estou me referindo seria como ir no NA, no AA, ou qualquer coisa relativa a isso que me lembre da minha condição, que me ajuda na minha aceitação e que ajuda principalmente a eu oferecer. Né? Esse é o exemplo. A gente sabe que Deus nos educa muito através dos filhos. Muita coisa você não faria por você, mas como eles se espera, né? Só gosto de comer besteira, não, mas se eu só for comer besteira, como eu vou dizer para o filho, come salada, e a gente vai se modificando. De novo, é que ele precisa de um valor maior do que eu. Então era para dizer isso, como tratar, a gente vai avaliando caso a caso, momento a momento. Eu preciso conhecer todas as técnicas, tudo o que tem, quer dizer, tudo sempre impossível, ou reconhecer, não, saber a quem encaminhar e cada coisa, segundo o momento daquela pessoa. Tá? E ela é que vai dizendo qual é o momento, qual é o passo a ser dado. Então, primeira coisa, eu vou avaliar isso aqui. Isso aqui é encarnado ou desencarnado, tá? Ele quer se tratar implica em abrir mão do uso da substância, ou de beber, ou do comportamento. Mais do que isso, ele quer se transformar para melhor, ele está disposto a seguir as regras. Era um grande problema que a gente tem, porque o indivíduo tem a ilusão que estando na rua, a grande maioria estava na rua, que é serviço público, né? Mas não por isso, é porque a própria história da adicção. E na rua ele tem a ilusão que ele pode, que ele é livre, faz o que quer. Como era difícil, às vezes, reinserir numa casa, num lugar, como era difícil. E aqui, e lá no CAPS, o problema era esse. Tinha um grande problema com isso. E quando se mudou, porque antes não era CAPS, quando virou CAPS, se acabou com todas as regras, você não podia dizer de antemão qual é a regra. O indivíduo, quando cometia, sei lá, alguma coisa, ele jogou a comida no chão, foi agressivo, trouxe droga para dentro, ia conversar com a direção para definir caso a caso. Brincadeira. Fazia de lá Casa Mão de Joana, né? À toa que acabou. Fazendo crítica, eu sei. Ainda bem que pouca gente acessa. Mas mesmo assim, é verdade, tem que ter regra. Tem que ter regra. E aí, muitas vezes, aí começou a aparecer até paciente que estava em outro lugar, às vezes com feira, aí dizia lá, aí voltava a dizer lá é melhor, porque lá dão limites. Dizer não é difícil. Não dizer não também é abandono. Ah, deixa eu fazer. Isso é abandono. Um dos pacientes com a recuperação mais bacana que eu senti, ele era muito malandrão, assim, que eu dei um não para ele, e eu vi depois que ele me provocava o tempo inteiro para eu dar não, que era uma forma dele se sentir amado, sabe? Era claro, e é legal porque eu tomei consciência do meu amor por ele na cara dele, no meu primeiro não para ele. Armava muito. Então, a gente precisa da não. É uma clínica de muitos não e regra. Tem que aprender a isso, a se sujeitar. Porque sem regra nada caminha, né? Cada um faz o que quer, come na hora que quer, faz o que quiser, não dá. A ordem e disciplina. Porque o indivíduo, a gente precisa aprender a ser disciplinado. Sempre que a gente fala de disciplina, eu gosto de lembrar o que a gente disciplina na vida toda. O que é disciplinar? Eu disciplino a minha vontade. Como que eu vou desenvolver a disciplina de estudar todo dia? É a minha vontade. Eu estou com vontade de dormir, de ver TV, disciplina. É sempre a minha vontade. É sair deu vontade, né? E em função de algo maior. Eu vou disciplinando a minha vontade. Você está disciplinando, e a vontade é um dos lugares do espírito. Precisa disciplinar. Não é igual a educar a criança. Bom, a outra coisa, por que precisa avaliar para fazer? Porque muitos querem só isso aqui. Que é o alívio das dores para poder usar mais. Muitos querem se desintoxicar, se não é alívio da dor, se desintoxicar para poder usar mais. É como o indivíduo se interna no spa para emagrecer, para depois poder comer mais. A gente sabe que isso, a tendência é ele, e fica sempre. E a gente vê muito isso na prática.
Né? Mas você precisa saber que é isso que ele quer, porque a forma que você vai atuar é diferente. A outra, o pedido é por impulso, na dor. Você acordou com a ressaca, tá, nunca mais me ajuda, e chega isso de manhã. À noite, já esqueceu. E como não tem um pré-frontal para regular, é muito impulsivo. Tanto impulsivo na hora de pedir para ser internado ou para ser tratado, quanto impulsivo para sair do tratamento. Vai dizer, não, eu quero ir embora. E a gente percebe às vezes que é no momento de alguma coisa, vai conversar e contorna. Então saber dessa impulsividade é importante. Agora, é a experiência que vai fazendo com que você aprenda e você perceba quais são os nuances, quais são os verbos, né? Quais são as palavras, igual a história do querer e precisar. Quer dizer, a gente é como um vinho, né? Quer dizer, quanto mais velho, melhor. Como está na frase, a idade traz, além de rugas, mais sabedoria. Por isso, os jovens, se os jovens soubessem, se os idosos pudessem. Porque esse poder, a gente se relaciona ao físico, a matéria que vai deteriorando, o espírito vai evoluindo, esse é o processo. Então, outra coisa também muito comum é que ele percebe o que você quer, fala o que você quer para obter algo de você. Não precisa observar, estar atento a isso aqui, tá? Eu me lembro uma vez num programa do Luciano Huck, que tinha um garoto que está na rua assim acompanhando ele andando e ficou olhando. Aí o Luciano, você é dependente, pagou uma internação para ele, aí mostrou logo que saiu, recaiu, continuava o mesmo. E era tão visível para mim no olhar, caramba, esse cara está manipulando a pena ou o lugar de Salvador, que o Luciano Huck tem muito, e a gente profissional também tem muito, sabe? No São Paulo. Está manipulando, eu vi, não vai dar, claro que não deu. Agora, mesmo assim, gente, às vezes a gente nunca sabe nada dos propósitos das coisas. Às vezes, às vezes nos surpreende. É igual a internações involuntárias. No início, a pessoa fica com muita raiva da família e atribui à família. A gente orienta para a família a dizer o seguinte, olha, a internação é uma decisão médica. Você pediu, mas quem interna é o médico. Tá? Até para a família não ficar se sentindo culpada de ter internado. Você não pode internar, só o médico pode, pela lei. Tem gente que manda mais do que o médico, na verdade, que é o juiz, que chega muito pedido, isso a gente enfrentava toda hora. Pedido não está no momento, mas a família entrou com o juiz e é o de botar, mandar internar. O juiz, né, São Marcos, né, na prática dele, manda. Mas acontecia muito. Né? Paciência, não ajudava, na verdade. Mas às vezes também ajuda. Esse às vezes que eu quero dizer é que às vezes um indivíduo se libertando da droga, ele vai começando a desanuviar, o pensamento, ficando mais limpo, pode uma coisa que ele começou contrariado vir a querer por vários motivos, na consciência, às vezes ele não queria porque ele não acreditava na possibilidade de passar a querer. Então, pode se converter. Logo, nunca é absoluto, nada sobre o que eu estou dizendo, é cada caso, sempre cada caso, um caso. Eu me lembro do Casagrande, que escreveu o livro dele, né, que ele teve várias caídas, até teve a situação limite dele, mas o cara foi internado, e ele conta isso. Os primeiros meses ele estava revoltado. Depois é que com a família não queria nada, depois com o tempo é que foi caindo em si e passou a aceitar a internação, e que foi a última internação dele, assim, que levou a essa transformação. Culpava a família, como acontece muito. Então é tudo muito variável, porque tem outras interferências, desde a oração, as orações das pessoas por aquele adicto, tem o empenho, tem história, tudo é multifatorial, a gente não sabe. A gente tem que procurar ouvir e estar proposto a fazer o melhor por aquele indivíduo. E como se diz, os planos terapêuticos a gente se reavalia cotidianamente. Cotidianamente talvez seja um exagero meu, é porque como são fases, a fase do indivíduo também muda. E a gente realinha a partir dele mesmo. Tá? Então isso são diferentes abordagens. Outra coisa de avaliar, se ele realmente quer parar de usar, porque às vezes ele quer, mas ele não quer se transformar. Aí é aquela história do só tampa a garrafa, muda de adicção.
Tá? Outro, porque esse aqui ainda não está pronto também, ele está mais ou menos. Né? Outro, no caso de um desencarnado que aparece nos livros, é que ele intenciona melhorar, na verdade ele quer melhorar, ele quer parar de usar, só que a intenção dele não é exatamente melhorar a pessoa, ele quer ficar bem livre para ir se vingar, ou de desafetos, ou como muitos ali que a gente vê no umbral estava sendo escravizado por outros, ele quer passar a ser agora a vez dele ser o patrão, agora de escravizar outros, igual fizeram com ele. Então, o mundo espiritual, né, o plano espiritual ainda tem esse agravante que eles observam. A gente aqui não observa isso, mas provavelmente acontece. Aí aquilo que eu falei, em entrevista eu vejo isso. Aí tem um comentário no livro, esse aqui é que eu não tinha certeza da página, é do Difícil Caminho para as Drogas, que ele fala assim, Maria Laura, experiente, sabe só de olhar se o pedinte fala a verdade ou não. Ela já, aqui você vai conhecendo, né? E com a experiência. Aí vamos no lugar que tem. Por exemplo, o pronto-socorro para desencarnado. Tem muitos pronto-socorros. Os pronto-socorros, eu acho que funciona muito como os serviços aqui de pronto atendimento e pronto-socorro mesmo, né? Que ele vai, resolve aquele probleminha e vai embora. Aqui é o nosso pronto-socorro, um local onde atendemos os desencarnados que querem só alívio e não abrigo. Por isso que eu vi que parece o que deveria ser a redução do dano, né? Ele vem só para isso, você trata aquele dano e vai. Ao que pede somente alívio para seus males, sem se converter, sem querer se modificar. Pronto-socorro, ele não vai mandar para uma clínica, vai acabar com ela. Muitos pedem ajuda, clemência, mas querem só alívio para se viciar mais ou menos assim, querem ficar livre da ressaca para continuar usando. Então esse ainda não é o lugar das grandes clínicas que aparecem lá no plano espiritual. Por que precisa parar? Primeiro, para valorizar a ajuda e o tratamento. Se o indivíduo não quiser, ele não vai valorizar. Se o indivíduo... Depois eu vou botar isso. E se ele não valoriza, ele não se empenha, ele não faz a parte dele, ele precisa precisar. Tá? Agora, precisar do bom sentido. Então, ele precisa que ele queira, também para fazer a sua parte. Porque ele precisa. Quem vai fazer o plano, é ele que vai se modificar. Né? É ele que vai ter que se confrontar consigo mesmo. É ele, não tem pílula mágica. Segundo, para seguir as sugestões em Alcoólicos Anônimos, se diz assim: você quer o que a gente tem? Quer a sobriedade? Você quer? Está disposto a fazer tudo que é necessário para isso? Eles perguntam, quando chega, tem uma lista de coisas assim: você está disposto a? Então essa pergunta: você está afim? Então precisa querer. Para suportar as dificuldades, para persistir diante disso, precisa muito querer. Para aceitar as regras também precisa querer. Se o indivíduo não tiver motivado interiormente a se modificar, ele não vai suportar. Ele desiste, ele abandona, ele faz bagunça e muitas coisas mais que eu vou dizer. Então, aqui, o pedinte, quando se torna receptivo, afinando-se conosco, o pessoal socorrista é ajudado. Às vezes é necessário ser persistente, querer mesmo nossa ajuda, para aprender a dar valor ao que vai receber. E a ajuda depende sempre da sinceridade do pedido. Isso aqui é interessante. Só um instantinho. Que às vezes o pedinte pede, mas não é socorrido de imediato, porque ele tem que pedir para valorizar. Vou dar um exemplo. Esse paciente que eu disse que era muito levado, e ele estava lá, ele já tinha sido preso, um monte de coisa. Mas ele estava, quando ele tinha retornado dessa vez, uma pessoa que grande o ajudou foi um pastor da região. Ele morava onde termina Pavuna. Um pastor que tinha uma clínica, né, uma comunidade terapêutica, então tem que trabalhar, tem que fazer a sua cama, tem que, né, ajudar, tem que rezar, de um pastor. O pastor fazia isso por conta própria. Ele já tinha
estado internado lá, mas ele não queria fazer as coisas, não se comportava, era meio rebelde com as regras, como ele era mesmo, e era difícil. E ficou um tempo, mas acabou ele mesmo pedindo para sair. Passa um tempo, ele continua com o uso, ele se vê muito magrinho e vendo assim, do jeito que eu estou, eu vou morrer. Aí ele vai e pede para o pastor para voltar a internar. O pastor disse não. Ele falou, como não? Eu não aguento mais, não dá, eu vou morrer assim. Ele disse, não, você já esteve lá, você não quis seguir, não fez, não. Aí ele foi pedir para o filho do pastor, que era mais jovem, né? Daí ele implorou, tal, pediu. Aí o filho pediu para o pai, ele, tá bom, você isso. Aí que ele ingressou na recuperação mesmo. Tá? Senão ele ia repetir como fez antes. Então esse lugar do valorizar o que tem, para não desperdiçar, para se empenhar, por todos os motivos que eu falei. Muitas vezes a gente sabe que se a gente dá de graça, a pessoa não valoriza e ela não faz a parte dela, não ajuda. Então no mundo espiritual eles também falam disso, de uma certa contrapartida, de um momento. E que isso que é interessante, sempre ajudar. Às vezes precisa ser persistente, tem que pedir mais de uma vez. Eles avaliam isso, para que dê valor, e aí ele está pronto para receber. E precisa querer. Aí que eu quero botar os motivos que eu falei, pegando exemplo, que eu vi que eram os mesmos problemas que a gente tinha. E um problema do CAPS é porque o CAPS, ele põe no mesmo lugar aquele que quer parar, do que o que não quer parar, não quer menor motivo para parar. E as coisas que eles apontavam aqui no livro, no mundo espiritual, o que eu vi acontecendo lá, é engraçado que os pacientes diziam assim, caramba, eu quero parar e o outro vem aqui me atrapalhar, porque ele faz bagunça, porque traz droga e não pode levar droga lá para o lugar, e agride para provocar o outro, porque sabe que se tiver agressão, os dois são penalizados. Então acaba atrapalhando quem realmente quer, mas atrapalha, não é no sentido de ser um obstáculo aí que ele precisa, que atrapalha a condução, você tem que conduzir para um de um jeito e o outro de outro jeito. Então aqui, o que eles apontam lá, por que separa isso? No caso é pronto-socorro, né? É diferente daqui a clínica, porque você leva para o posto de socorro, mas não leva logo para a clínica, isso no mundo espiritual. Primeiro, seria precipitado dar abrigo a alguém que não quer seguir a ordem e a disciplina que temos aqui. Botei essa laranja porque tem um ditado. A laranja podre, se você deixar, vai o cesto todo embora. E eu vi isso lá acontecer. Você deixou a laranja podre. Teve um caso também de um quando fazia adulto jovem, teve um que era uma laranja podre. E ele manipulava, seduzia para ficar lá. E aí eu tirei ele do grupo e eu falei para ele, você destrói todo lugar que você entra, você profana, você atrapalha, né? Você sabe disso, você vem aqui fazer bagunça, você não quer, vamos ser sinceros, vou fazer o seguinte, eu estou te tirando do grupo para no dia em que você quiser se tratar, tem um lugar para você se tratar, é só para preservar, no dia que você quiser me pede, que ainda vai ter uma laranja não podre, é esse lugar. Então a gente precisa disso, sabe? Precisa porque destrói. A outra, que era o que acontece mesmo lá no plano espiritual, a gente diz assim, as clínicas também são relativamente poucas, porque tem pouca gente querendo servir. Às vezes tem mais pedidos de socorro do que gente disposta a trabalhar. Porque a gente vive aqui, vive lá. A maioria quer receber, poucos querem fazer. E aí tem essa questão, você pode estar tirando, se eu põe direto na clínica, você tira, aquilo, né, já que é pouco, né, é bom de quem está interessado. O que eu comparo também é no pronto-socorro, eu trabalhei na emergência, o tempo, né, a gente que é mais velho, trabalha muito lá. E tem uma regra, se você tem um leito, 2 pacientes graves, o leito é de quem tem mais possibilidade de sobrevivência, é óbvio, não é do que está mais grave, tá? Então,
Quem é que tem mais possibilidades? Você põe esse que não quer, um outro, que poderia estar tomando lugar de outro que quisesse não só diminuir o seu sofrimento, mas também melhorar interiormente. Por isso você também não põe direto. E a ANA ainda tem aquele lugar, a questão que eu comentei, como é espelho, se ele entra sem estar querendo, porque o único pré-requisito que a INA pede é o desejo sincero. Se ele entra sem estar querendo, o espelho faz com que ele saia de lá revoltado, e na hora que ele precisaria, é igual, parecido com o que eu falei com aquele paciente, aquele lugar já não vai servir, porque ele tem uma memória, nesse caso, porque ele tem uma memória negativa, e ele diz, não, já fui lá não serve para mim. Tá? E muitos que estão até ambivalentes, eu ouço isso, dizer, não, lá não serve para mim, não, comigo não funciona, mas comigo não funciona. É claro que não funciona, ele não faz a parte dele. Em geral, os que dizem, o Alcoólicos Anônimos não funciona comigo. Não funciona porque ele não faz a parte dele. Não vai funcionar. Não é igual tomar um remédio e estou bem. Tem que falar mais um tom, né? Que é a hora do acordar. Vamos ao facilitador. O que é facilitador? Facilitador é quem torna fácil. Remove as dificuldades. O comentário que aparece no livro é esse: para ajudar tem de ser com sabedoria, senão pode se fazer mais mal do que bem. Então, o facilitador de qualquer doença, qualquer comportamento, é que livra o indivíduo das consequências, porque são as consequências que me fazem mudar. Então, se o indivíduo não estuda e aí é reprovado, não te põe no colégio fácil, ele nunca vai estudar. Quer dizer, fácil no sentido de que ele era capaz, mas ele não precisa, ou que sem prova, tira prova, né? Como foi feito. Eu botei isso aqui porque as pessoas devem conhecer a história da borboleta, do cara que observava uma borboleta quando ela vai do casulo, né, da crisálida, e ela quebra e sai voando. Aí ele via o esforço que a borboleta fazia para quebrar a casinha dela, para abrir a asa, assim a asa nasce colada, todo esforço. Aí ele resolveu facilitar a vida da borboleta, quebrou toda a casquinha e ela não conseguiu voar. Porque nessa força, nisso que ela faz isso, que ela abre as asas, que as asas ganham força para ela poder voar. Então o facilitador é isso. Botei a Supermãe, é óbvio, né? Mãe, se pudesse, dava o paraíso pra gente, a gente não quer sofrer, ter dificuldade, por isso precisa do pai. O pai vai lá e diz, deixa o menino, vai, ele precisa aprender, deixa ele chorar. Eu falo isso porque eu me lembro de uma paciente minha, dele falando isso, do marido falando isso para ela. Então é isso, livro. Aí eu acredito assim, muitos de nós, todos nós e muitas coisas, não aprendemos por amor, por isso que a gente precisa aí aprende pela dor. Ou você aprende, como a gente sabe, por amor ou pela dor. Então essa dor, esse de passar, ele precisa passar para aquele lugar, para dizer chega e abrir mão. Facilitar, a gente falou, pode ser impedir que aprendam para não errar no futuro. Então mesmo isso é óbvio, né? Acho que é tudo autoexplicativo, né? Assim. E o outro, se você faz no lugar da pessoa, ela não vai fazer por ela mesma. E aí não tem como aprender, não tem como se fortalecer na vida. E se der, sem ele queira, ele não irá valorizar e ainda será exigente. Isso a gente vê muito. Se você dá para a pessoa, ela não só não valoriza, como você vira um lugar como se fosse obrigação sua dar. Fosse obrigação sua resolver. E quando a coisa não está resolvida, ele briga com você e você tem que fazer e providenciar. Fica sempre no lugar eterno do pedinte e nunca faz por si. Esse fica muito exigente. Eu falei, a responsabilidade passa a ser sua ou não, e não dele. É quem responde por isso. É muito comum o familiar, assim, por exemplo, o filho... O filho... me lembrei de uma assim. O filho foi usar droga e ficou sem comida na geladeira. Aí o familiar, o que faz? Vai e compra comida
porque como eu me lembrei daí, foi de uma paciente, melhor contar o caso, mãe, e aí ela foi sair no meio do grupo. Eu disse, não, é que eu tenho que fazer compra para os meus filhos. Eu, peraí, seu filho tem quantos anos? Para o meu filho, tem quantos anos? 35. Ele é engenheiro, né? Eu falei assim, ele é engenheiro, né? Ele ainda está trabalhando, ganha salário, ele é, mas a geladeira dele está vazia. Eu falei, você acha que o dinheiro dele vai para onde? Ela, eu sei, mas eu não posso deixar meu filho passar fome. Então, o familiar, não é que ele assume a responsabilidade do outro, é que ele acha que o que é responsabilidade do outro é dele, entendeu? Quando ele já começar a ter essa clareza, que essa responsabilidade é dele, é o primeiro passo para não cobrir uma responsabilidade dele. Uma mãe não pode deixar um filho passar fome. Faz sentido, é verdade. Mas se ele não viver essa... Por que ele... Porque falta dinheiro. Né? Não era... Não precisa explicar. Então é esse lugar que é fácil. Essa situação que eu expliquei aqui, ela é muito evidente para a gente estar de fora. Mas são nas pequenas coisas que o indivíduo não se percebe, que está assumindo consequências que são dele. Ele precisa vivenciar isso. Ah, mas meu filho, chegou de madrugada, você marcou o quê? Que é para ele estar em casa às 10, ele não chegou. Ah, mas se eu não deixar ele chegar, ele vai dormir na rua. Eu disse, mas ele está fazendo o quê? Quando ele chegar às 4, 5 da manhã. Ele já está. Por isso que também o familiar precisa confiar no poder superior. E sei que mãe é difícil. Eu me lembro de uma tia, quando sofreu um acidente de carro, ela falou que quando o carro rodava, falou assim, eu disse assim para Deus, Deus, agora toma conta dos meus filhos. Aí eu falei, só agora, né, tia? Até hoje foi só você, né? Deus nunca. Então esse lugar, assim, da mão de desenvolver essa confiança em Deus, essa fé, e aí o orar, tudo é muito importante, de estar contando com isso. Você não é um super-herói. E a gente, que aí vamos para nós profissionais, nós não somos. Nós não somos. Ninguém salva ninguém. Nem Deus. Nem Deus no sentido da questão do livre-arbítrio, né? Ajuda, mas precisa que você faça para você, para que você crie as suas asas, para que você valorize, para que você entenda, para que você amplie sua consciência. Então era muito comum eu dizer assim, até Jesus. Jesus, quando cura, ele diz o quê? Se voltar a pecar, vai voltar a adoecer e até pior. E é essa a vida do adicto, é realmente isso. E por que pior? Porque quanto, né, a dor de deixar como está tem que ser pior, tem que ser maior do que a de mudar. Então, claro que o adoecimento tem que ser pior, senão o indivíduo não vai se transformar. Estou falando aqui da adicção, mas vale para a gente de tudo que cada um tem. E nesse ponto eu acho importante que cada um entre em contato consigo mesmo e olhe as suas dificuldades de mudar. A gente sabe que tem hábitos que não gosta, que não fazem bem para a gente, mas a gente se justifica, a gente cria um monte de desculpas para dizer que eles são necessários, para dizer que tem importância, e a gente acredita nisso e não, e eles têm sim consequências ruins, mas a gente persiste, porque não quer abrir mão. Então é fácil apontar para fora, mas vai fazer. Então essa honestidade consigo mesmo, perceber isso em você é importante quando você vai cuidar do outro. Né? Senão a gente fica intolerante com o outro, projetando o que não tolera, sabe, o da gente, ficar acusando. É aquilo, como falam muito, e a Ana gosta de dizer isso, que aponta para lá, deixa para cá. Isso fica censurador, né? Porque não quer entrar em contato com o seu. Então, perceber que isso não é assim tão simples. Tem uma frase também, um monte de coisa eu não tinha planejado, aí com isso eu estou abusando do tempo, Paulo, mas pode? Depois eu acelero, gente. Mas aqui tem uma história do Gandhi. Não, eu vou voltar para o texto, é melhor. Esquece. Ah, tá. Uma história do Gandhi, que disse uma senhora, vinha sempre umas filas de pedinte no sentido de palavras, de ouvir dele, um aconselhamento e tal, e que veio dizer assim, olha, meu filho é diabético, ele come açúcar, por favor, Gandhi, diz para o meu filho não comer açúcar. E aí ele disse, tá bom, mas faz uma coisa, traz o seu filho daqui a 3 meses. Ela, 3 meses? Pode ser mais, não, 3 meses. Aí ele falou com o menino, e o menino parou de comer açúcar.
Aí ela falou, voltou e disse, por que você disse para esperar 3 meses? Aí ele disse, é porque eu ainda comia muito açúcar. Então é esse lugar que torna, igual você falou da prescrição, porque toca, eu não entro em contato com o meu, não quero resolver o meu. Por que a grande maioria dos médicos, o paciente pergunta, pode beber? Todo paciente que pergunta, eu posso beber tomando isso? É porque abusa, senão não perguntaria. Mas o que ele responde, pode sim, um pouquinho, não vai fazer mal. Porque ele bebe. Aí bebe. A nossa cultura bebe. A nossa cultura bebe. Um familiar meu fazia um uso de quimioterápico, as enzimas hepáticas viviam tocadas. Tocadas quer dizer um pouco altas. Aí ele disse, não, a médica disse que isso é por causa do remédio. Aí ele disse, faz uma coisa, não toma mais uma gota, ele bebia pouquíssimo, mas não, só fim de semana, não toma mais uma gota de álcool, vamos ver o que acontece. As enzimas normalizaram. Que é do remédio, a cultura todo mundo vê, parece que é do remédio, não é não. E mais um motivo, eu disse, mais um motivo para dizer se é porque o remédio é hepatotóxico, é aí que eles devem beber mesmo. Então veja assim, tudo isso que eu estou falando é porque, como dizer, é a sociedade, não é o outro que eu vou tratar. Eu vou olhar para mim e eu estou nesse lugar. Tamanha responsabilidade da casa dos trabalhadores, que eu sei que vocês têm um compromisso de um processo evolutivo e de cada um compromisso. O mais beneficiado é que nem na oração, é sempre quem pede. Porque para você assumir esse compromisso, é como ganha. Né? O que quer dizer, e aí vem uma coisa assim, é tomar consciência, nem todos eu estou trabalhando com isso, eu assisto, eu vejo as minhas dificuldades, óbvio que eu estou com elas, mas eu preciso ir tomando consciência, por isso que analista com frequência tem que fazer análise também, né? E precisa ainda um supervisor didática para olhar, didata para ver de cima, porque somos, veja que incoerência que eu estou falando, eu preciso ser imperfeito para acolher o imperfeito, porque às vezes eu não posso estar vivendo a imperfeição, não, eu digo assim, eu tenho que admitir, eu tenho que entrar em contato com ela, se eu não conseguir entrar em contato com a minha, eu não vou conseguir entrar em contato com a do outro. E admitir. Então vamos seguindo, o facilitador, a frase. Portanto, podemos amenizar o sofrimento alheio, mas não temos a possibilidade de mudar o indivíduo. Essa mudança só acontecerá se ele cansar de seus vícios e defeitos. E a dor é um instrumento que cansa demais. Então, se você assume, você facilita, ele não chega nesse ponto. Não chega nesse ponto, quer dizer, na realidade, se ele vai continuando, ele vai ficar cada vez pior. Se o necessitado não a quer, não devemos dar, porque ele não lhe dará valor. Se ele não quer, não dá, porque ele não vai dar valor. Devemos ficar atentos para os que recebem, não fiquem acostumados, porque há momentos para receber e outros para doar. Isso aqui tudo vale para a caridade em geral. Não posso acostumar ele no lugar do pedinte. Ele tem que aprender a fazer por ele também. Tem momento que ele precisa, e até para aumentar a estima, eu preciso servir. Ele tem que dar contrapartida. Então, quando ele está no momento da contrapartida, é para ajudá-lo. Então, aqui. Vou acelerar, tá bom. Só passou das 3, agora que eu vi. Só eu posso, mas não posso sozinho. Eu preciso pedir ajuda, mas só eu posso. Por quê? Preciso de ajuda, pedir para respeitar o livre-arbítrio, para ter humildade e para ver, aí a primeira autossuperação é mesmo do orgulho, né? Para se autossuperar. A luta é dela, só vamos orientá-la. Não podemos ficar afastando todos os obstáculos dos usuários. A luta é de cada um. Tem um mundo superior falando como pede ajuda. Ela precisa disso. Ela porque era para uma pessoa. Quero me livrar desta dependência. Entendo agora que só me libertarei quando quiser e com ajuda, porque não basta receber auxílio. Tenho de querer mudar e a luta será só minha. É isso mesmo, compreensão. Isso aqui foi uma entrevista do Alexandre Frota, há muito tempo atrás. Só eu posso, mas não posso. Aqui, ó. No meu caso, a porta de entrada para as drogas foi a bebida, o álcool. Família, amigos, tratamento, tudo ajuda, mas o mais importante é você sentir que você precisa parar. Isso é o mais importante. São completamente impotentes. Então, pedir ajuda, ele acontece no momento de rendição. Eu me rendo.
Me render significa eu abdico da droga. Não dá para ser do jeito que eu quero. Eu me rendo em relação à minha vontade. Eu digo que sem rendição não há redenção. Precisa se render. E aí, além de se render, aparecer a disposição de mudar, para mudar e fazer o que lhe é pedido. Só quando se rende é que surge isso. É o que eu falei, no ACE diz isso. Você quer o que temos, você está disposto a seguir as sugestões? E o desencarnado vai e pede ajuda a Deus, aos bons espíritos. Ou eu morro, porque eu lembrei de uma cliente que, na verdade, ela era muito oboesa, veio todos os exames alterados, e ela disse, ou eu morro. O que quer dizer isso? Ou eu mato a glutona que há em mim, ou a glutona que há em mim me mata. Ou eu mato o fumante que há em mim, ou o fumante que há em mim me mata. Então esse é o processo de todos nós em relação a muitos hábitos. Nada legais, não, né? E que vai chegando também. Pedidos de ajuda e plano espiral. Eles dizem assim, os pedidos de ajuda não ficam sem resposta. Pedi e obterei. Agora você vai obter o quê? A ajuda. Porque Deus lhe dá o que você precisa, não necessariamente você quer. Ou, às vezes, o que ele quer não é o que você quer dar. Depois você quer. Foi isso, Ele quer continuar, às vezes ele quer continuar usando, e você não está, vai dar, eu quero continuar fumando e não lesar o pulmão, não, isso eu não posso dar, porque é também respeitando as leis. Então não podemos atender ao que ela quer, acabará compreendendo que necessita de outra coisa, que era um exemplo assim. E quando o pedido deles for sincero, quando quiserem realmente mudar, chegará a vez deles. Então ele vai e ouve, o pedido, não, isso não dá, quando quiser de verdade, eu estou aqui, como eu falei para aquele paciente, tirei e disse, quando você quiser eu estou aqui. Chega de brincar, vou ficar brincando de filha. Consigo uma internação para você, mas precisa querer se libertar dessa dependência, disse a senhora. Isso no plano lá, parece que era gente aqui, falando, né? E a oração para o outro. Eu falei, a oração para o outro ajuda. O que acontece muitas vezes, aqui foi o caso que eu contei da avó, e aí perderam eles, é que às vezes faz oração e os bons espíritos chegam lá, o indivíduo ainda não quer. Eles tentam influenciar pelos pensamentos, etc., mas ele não quer. E fazem um passe, alguma coisa para ajudar, do jeito que uma redução de danos. Mas eles dizem, o maior beneficiado é sempre quem pede, que acaba ajudando quem pediu. Tem uma frase legal que ele fala assim, todos nós sabemos pedir a Deus quando queremos, pode-se não saber como será o auxílio, e essa ajuda não depende de ter esse conhecimento de qual vai ser o auxílio, mas sim da sinceridade do pedido. De novo, aí me lembra sempre, o único pré-requisito é o desejo sincero. É impressionante a sabedoria de Alcoólicos Anônimos. Vou ler aqui. Quando acham que o socorrido precisa só de uma medicação, isso é o pronto-socorro, pedido sincero. Quando acham que o socorrido precisa só de uma medicação, levam-no ao pronto-socorro do centro espírita ou para, botei por causa disso, levam ao pronto-socorro do centro espírita, o desencarnado, ou para o abrigo deles que era dos socorristas, tá? Quando o socorrido quer mesmo mudar, eles o ensinam a pedir. Você vê, ele quer mudar, mas ele não pediu. Ele ensina a pedir, precisa que o indivíduo peça. Muitos querem, ficam rondando, mas não pede por causa do orgulho. Eles precisam vencer esse orgulho, precisam pedir. Porque se mesmo ele fica rodando e não chega a pedir, além disso, qualquer coisa ele vai dizer, não fui eu que quis, foi você que quis. E eu não pedi nada. Toda mãe conhece, não mãe, eu não pedi nada. A gente faz isso foi você. Então, aí ele diz, você precisa pedir, porque aquele que pede se torna receptivo à ajuda. Ajuda quer dizer, ao tipo de ajuda que vai ser dada, que é aquela que ele precisa. Tá? Que seja um lugar que tenha ordem e disciplina, então ele fica repetido. Aí está lá o caso, foi isso que aconteceu com o Marcelinho. Ensinaram-no e ele o fez, com certeza, por ele ter pedido, saberá dar mais valor ao auxílio recebido. Aí, assim, para pedir precisa do famoso fundo do poço. Fundo do poço não significa estar na sarjeta. Fundo do poço é um momento limite de cada um. Eu contei de um indivíduo rico, estava contando com o Paulo, que ele era rico, ainda é, né? Rico, etc. Mas o que aconteceu? Ele tomou um porre, aí ele
eu não me lembro se era o Uber ou o táxi, tanto faz, ele caiu, desmaiou por causa da bebida, ele acordou na porta de casa, pelo menos deixou na porta de casa, no chão, sem lenço, sem documento, sabe? Celular, tudo levou. O cara mesmo deve ser táxi, porque o Uber é mais fácil. Hoje tem controle, acho que foi táxi, então, que ele chamou na rua. Foi o limite dele. Foi o limite. Quando ele viu isso que aconteceu com ele, o risco que tem para ele não chegou a estar na sarjeta. Né? Então, é um momento que o indivíduo, às vezes, toma um susto, ou é chamado, no geral, é isso. É o momento que o indivíduo se cansa de sofrer. Foi o Luiz Busson, não sei falar o nome, que diz: a gente não muda porque sofre, a gente muda quando se cansa de sofrer. A situação limite, o amor é amor. E é aí que surge o desejo sincero para mudar, para parar, que implica em mudar. São as duas coisas. E surge o arrependimento, né? Que o indivíduo, porque se ele fica no remorso, ele fica repetindo. E aí ele efetivamente se arrepende, só com arrependimento é que o indivíduo se transforma, porque arrependimento quer dizer isso. Aí tem a questão que aparece lá, que são os pedidos indiretos, porque como a lesão orgânica ela é muito grande, às vezes cerebral é muito grande, o indivíduo não consegue pedir. Mas os espíritos, os bons espíritos, conseguem perder que eles anseiam por melhorar, que ele quer, então faz essa ajuda. Ele não tem condição de pedir, mas está pedindo. Tá? E aí também são socorridos. Exemplos. Essa mudança só acontecerá se ele cansar dos seus vícios, isso eu já tinha posto, né? E defeitos, e a dor é um instrumento, porque é importante, não pode facilitar por causa disso. A dor é um instrumento que cansa demais. Aqui um caso do pedido que não queria, ela pedia ajuda, aí falando lá os bons espíritos. Aí ela disse: Carolina, oferecemos tratamento para que você se liberte do seu vício. Aí ela pergunta assim: mas lá eu não vou poder cheirar e injetar? Aí a pessoa diz: não. Aí ela responde: mas nada? Então eu não quero isso, não estou afim do que me oferece. Obrigada. Aí o socorrista se afasta e ela começa: ai meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Então quer, mas não quer. Aí ele diz assim: oramos por ela, transmitindo-lhe fluidos salutares. Foi o que ele podia fazer, na medida daquilo que ela queria. Então a dor é um mestre. Isso aqui foi um paciente lá do CAPS, que ele falou isso: olha que legal. Para mim está sendo excelente o tema, não é nem ótimo, é excelente passar por essas coisas é que ele estava em situação de rua, porque eu estou mudando, criando autonomia. Antes manipulava para receber da mãe algo que quisesse, ele era um pedinte, assim, fazia, abusava, e agora ele responde por ele mesmo. Umbral, ele reconheceu que foi bom e entrou em tratamento. Aqui eu peguei do capítulo, né, que fala do arrependimento, o capítulo sobre caridade com os criminosos, e eu selecionei esse porque fala da importância do arrependimento. Né? A gente fala muito da caridade, você perdoa, etc. Mas a misericórdia, a transformação para atuar, precisa que o indivíduo se arrependa, senão ele não muda, porque o objetivo maior é ele se aproximar de Deus. Se aproximar no sentido, a imagem e semelhança, né, da gente. Não só ele, cada um de nós. Então, como diz aqui: deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Aí, de novo, por isso que o facilitador atrapalha. A gente precisa chegar aqui. Como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Aí vem assim: não julga, porque a gente também erra. Por isso que agora eu também fiz questão que cada um olhe e veja, gente, não é fácil, eu também erro, eu também cometo. Também tem coisas que eu sei que eu deveria mudar, mas eu resisto, sou teimosa. Peço para me ver livre da consequência, mas não quero mudar a causa. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás. Algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Isso a gente vê. Não é só da esmola, é isso, esse acolhimento, esse amor. Bom, eu ia dar exemplo, mas vou pular por causa. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Olha aqui, a oração, pode ele ser tocado de arrependimento se orardes com fé. Orardes com fé. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Importância da oração. Não é qualquer coisa.
papel dos centros espíritas, ufa, finalmente, agora o papel. Primeiro, oração. Não é pouca coisa, esse vírus não é pouca coisa. Ora, os passos porque renovam as energias, auxiliando aqueles que querem sair do vício, que estão com o perispírito, com tudo desgastado, eles não têm, eles precisam desse reequilíbrio, dessa doação, desse fluido energético que vem do alto. As palestras e os estudos, ou os desencarnados, né? A gente sabe que estão juntos. E principalmente os trabalhos de desobsessão pelas coisas aqui. A incorporação, que vai dar para ajudar a dar uma orientação ao desencarnado, né? Quando incorporado para fazer isso aqui. E além de auxiliar o próprio, vai estar auxiliando os outros que também escutam essas palavras de orientação. Às vezes precisa até do esclarecimento que estão desencarnados, que alguns não sabem e precisam da incorporação, e ajuda a se libertar das dores físicas, porque, como eu disse, aquele que está muito ligado à matéria, o perispírito, ainda está sentindo os reflexos do corpo. Então, os dois planos, antes eu botei isso, que é da gente lembrar que os encarnados são acompanhados por desencarnados. Os dois planos atuam juntos. Os socorristas, do plano espiritual, auxiliam os que estão vivendo no físico e querem parar, e também protege a equipe encarnada, defendendo-a de ataques de espíritos ignorantes e maldosos. Porque vem o encarnado, ele chega junto com os seus desencarnados, que estão em vampirismo, e os socorristas, eles vão barrar a entrada, impedir que façam ataques das várias formas e barrar a entrada mesmo. E eles até dizem assim, a gente pega um e tranca. Eles dizem assim, no livro Difícil Caminho das Drogas, eles dizem assim, a gente não usa o termo prende, a gente tranca um pouquinho, para não atrapalhar o trabalho. Às vezes levam para outro lugar, e tranca, então protege. Tá? Isso não tem como fazer o trabalhar, vai entrar aí, mas está protegido, porque está a serviço do Senhor. Aí, sempre os dois sinérgicos aqui. Isso aqui é um do grupo de trabalho, né, de lá do plano espiritual, o grupo Esperança. Nosso objetivo é auxiliar os que estão no invólucro físico e muitas vezes, para ajudá-los, é necessário separar ou tirar de perto do toxicômano encarnados viciados sem o corpo físico. Assim fazemos e os trazemos para cá. Ele não vai levado para a clínica para se tratar, só se esse desencarnado quiser. E às vezes esse desencarnado, ouvindo o processo que acontece aqui na obsessão, ele mesmo é esclarecido e resolve pedir e querer, né? Então acaba sempre ajudando a todos. É um encarnado que vem, às vezes o encarnado mesmo, ele não para, mas o desencarnado resolve. Enquanto os encarnados orientam os que têm corpo físico, o grupo conversa com os desencarnados. No NA, olha que interessante, ajudamos nas reuniões dos narcóticos anônimos. Temos de incentivar o grupo encarnado a ir aos encontros e a não fazer uso das drogas. O indivíduo que pede ajuda, que está a fim de ser ajudado, sempre será ajudado. A influência dos desencarnados é de gente que diz, eles ficam apelando, como se fosse... A pessoa sente como se fosse um pensamento dela. É bom a gente saber que muito pensamento que a gente tem são pensamentos intrusivos, como se fala realmente na psiquiatria. São desses. Mas ele diz assim, tem dos dois, né? Tem o que diz, vai usar, tá bom, é só uma, não tem problema. E tem um lado que diz, não faz isso, sua família já sofreu tanto, olha como você já está tanto tempo em recuperação, não joga nada, e ficam os dois influenciando. É legal que várias vezes, eu já ouvi isso no CAPS, é como um anjinho e um diabinho, eles dizem assim, fica tem um lado meu no cérebro que diz isso, o outro lado que diz o oposto. Acontece mesmo, porque ele acha que ele que está pensando, mas não é não. Talvez seja, mas a gente vê que também acontece essa influência. E aí o indivíduo, eles dizem assim, o indivíduo segue quem ele quer. E se ele opta pelo desencarnado, aí é ele que escolheu quem vai atender. A gente não pode fazer nada. Deixa eu ver o que eu botei aqui. Dos desencarnados, né? O desencarnado, quando ele sai, isso acontece também, muitos iam lá, tomavam um passo do centro espírita para ficar melhor. Aí saíam
e logo recaíam. O desencarnado nem entrava, porque ele sabe que lá vai ser pego, ele fica só esperando o cara sair, cola de novo e vai. Porque ele não está afim. Isso aí até eu chamo de pensamento, né? Assim, recebe os dedos nossos que atendem quem quer. Ele escolhe quem ele vai atender. Vamos pensar da gente também. A gente escolhe com quem a gente vai atender. Em várias coisas. Aqui o auxílio ao desencarnado à matéria é que fala dessa importância para aquele que acha que está encarnado. Aquele que está muito apegado à matéria, eles não têm como fazer esse trabalho, o mundo desencarnado, sobre ele. Porque ele não entra nessa sintonia. Então precisa do médium para ser ali incorporado e aí eles conseguirem conversar. Tá? Então eu acho que é isso que está aí. São muitos necessitados para esse socorro, é necessário trabalhadores de boa vontade e dedicados aos dois planos, físico e espiritual. Isso foi um caso lá. Essa regressão não poderia ser feita no hospital só pelos benfeitores aqui, perguntou Larissa. Não com esses espíritos, respondeu nossa instrutora. Estão tão iludidos, tão presos à matéria, que não conseguiriam ver ou ouvir os desencarnados bons e, se a fizessem, sem o impacto da incorporação das energias primárias do corpo físico, seria muito difícil. Esse aqui foi um caso que o que eles fizeram assim, era essa regressão que está para tocar a pessoa, pediu para ela lembrar de como ela era aos 15 anos, antes de começar a usar droga. Aí eles fazem essa regressão, né? E precisavam que tivessem incorporado para isso. A doação de fluidos e orientação. Vou ler. Eu botei no final coisas assim, porque eu sabia que eu estaria cansada, tudo. Os desencarnados necessitados são colocados pelos trabalhadores da casa perto dos médiuns. O impacto é grande. Eles recebem dos encarnados fluidos, conseguem raciocinar melhor e entender com mais clareza. Ouvir a orientação do doutrinador é muito importante. Quando são afastados dos médiuns depois da incorporação, alguns o fazem dormindo, outros se sentem aliviados, há também os que choram, mas todos se sentem bem mais tranquilos. Eu pegando isso aqui, como o Paulo falou assim, a casa está recebendo e vão chegar e fazer uma palestra para os trabalhadores da casa. E aí eu quis trazer toda a história para vocês entenderem o grau de sofrimento, o valor do que é isso. Passamos Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Então tem muita gente sofrendo. Cada um que diz assim, você ajuda mas ajuda os outros também desencarnados que estão juntos. Olha como importante é esse trabalho. Muito importante. É uma missão que quem está nesse lugar se deu. Plano espiritual. Então nós temos os postos de socorro, que eu falei que lembra a UPA, Serviço de Pronto Atendimento, que é mais uma redução de danos. Eles atendem, medicam, cuidam dos ferimentos, etc. E aproveitam quando a pessoa está lá, tomando um remedinho por causa da dor de cabeça, e dá uma orientada, sempre procurando não ser direto nos pontos de resistência. Olha como você está, né? Porque você está assim, a gente vai indiretamente, né? Mingau se come pelas beiradas, vão comendo pela beirada. Aí quando eles melhoram, vão para o pronto-socorro, melhoram. Uns saem, estando melhor, e eles vão lá ou atrás dos afetos, desafetos e de desencarnados adictos. Eles estão no pronto-socorro, eles saem, para onde vai quando melhora, cada um vai, e outros querem realmente melhorar, tanto das dores físicas quanto das morais, vão aí pedem ajuda e são socorridos. Então é importante, como eu falei, esse lugar da redução de danos, de uma atração para o indivíduo melhor, ele pode querer pedir ajuda, senão ele nem chegava no serviço. Tem uns que estão tão mal que ficam muito tempo torporosos. Esses, eles são levados para um outro serviço, para um lugar maior, né? Para um hospital, para um lugar. E quando ele recobra a consciência, é que ele escolhe o que ele vai saber. O tempo inteiro, todos os lugares, do abrigo, a clínica, os hospitais, tudo lá, eles dizem assim, eles têm proteção para evitar o ataque dos trevosos, dos maus, etc. Tem alarmes, redes de proteção, tudo, mas a porta é aberta para a pessoa sair, ela pode sair a hora que quiser. Ninguém é obrigado, tem que querer mesmo. É da escolha dela, a saída é livre. Então, exemplo para o socorro, quando acha que o socorrido precisa só de medicação, leva para lá, vai e faz.
pode ser do pronto-socorro ou para um abrigo. Aqui é um caso que eu achei interessante com o bêbado, que ele ficava lá, e ele vai lá porque ele está machucado. Aí diz, como ele se sente como encarnado e tá ali, troca as sensações, quando sempre tinha briga no bar, ele também, no pé de espírito lá que ele está, ele também chegava machucado no pronto-socorro. Assim como os bêbados chegou machucado da briga, ele também chegava machucado da briga, porque ele não tem essa noção do desencarne. Você vê como a gente vive no lugar onde projeta na nossa mente em que a gente está. É tudo a gente se coloca. Os abrigos temporários. O abrigo temporário, a gente tem aqui, talvez seja um CAPS 3, etc., que é diferente da clínica. O 3 é um lugar que dorme, pode ficar até 15 dias. O abrigo ele é temporário porque ele não tem uma grande estrutura, tá? É um lugar de transição. Eles podem sair quando quiserem, recebem cuidados e orientação. Esses abrigos são protegidos, aquilo que eu disse, para impedir a entrada de trevosos e ataques. Quem melhora, escolhe o que vai fazer. Né? Abrigo em relação àqueles que chegam assim, doentes, etc., precisam de tratado físico. Aí ele escolhe, alguns querem continuar lá servindo. Né? E comunidade terapêutica, a gente vê muito isso. Que o indivíduo melhor, ele quer passar a trabalhar, ou virar um conselheiro, e continuar ali. Tá? E outros vão para outros lugares que sejam mais adequados a ele. Então é aquilo que disse, saem quando quiserem, no abrigo recebeu orientação, seu estado geral melhorou, ele ficou mais consciente, ele aprendeu a pedir ajuda e pediu ajuda e foi para outro lugar. Quem é que vai embora? Com frequência, os que não pediram pelo tratamento. É igualzinho a que a gente vê aqui. O que veio por imposição externa dificilmente dá seguimento. Quando o pedido é dos outros. Quando o querer não é dele. De novo, precisa que o querer seja dele. E aqueles que foram levados, porque chegou no centro espírita ou no NA, ou que for acompanhando um encarnado, mas ele também não chegou a querer, ele vai embora. Os motivos são os óbvios, não gostam da ordem, não aceitam, alguns porque ainda não aceitam que morreram, né, que está tudo muito perto disso, está apegado aos seus afetos, às suas coisas, então querem voltar para casa, que a gente vê desencarnado em geral que não aceita a morte. Por gostar da farra, da festa, que não quer largar o vício. Tem gente que gosta mesmo da maldade, de ficar no umbral do seu grupo, tem gente que gosta. Tem gente que escolhe isso para si. E ali eles ficam até pedindo socorro. Quando pedindo socorro, vai lá, as equipes, vai e salva. É um trabalhão. Clínica, quando quer se tratar. Aquela coisa que eu falei, falta quem queira. Aí, como aqui. Tem aquelas grandes em que a gente se educa, né? Tá a lei moral do servir, a gente se educa no trabalho. O indivíduo precisa aprender a ser grato, precisa aprender a valorizar, melhorar a autoestima. Quando serve, quando você é útil, você se sente bem consigo mesmo. Então tem as terapias em grupo, muito predominante a terapia em grupo, não é individual. Gratidão, oração, de novo. Aí é um processo muito parecido com a que o indivíduo vai passando pelas etapas, já arrependimento, reparação e transformação. E aí é prolongado, tá? Nas clínicas aqui, tem gente que defende a internação até quarto passo, que faz o inventário moral e termina, ou quarto ou quinto, né, que ele é para alguém, e o resto é fora. E tem gente que define, não, enquanto não começou uma transformação real, mais adiante, não libera. Então, cada um, eu diria que é sempre para quem. E hospitais são as enfermarias, em que você tem os desencarnados que pediram ajuda para aquele perispírito e tudo, e ele se melhorando fisicamente. Os encarnados que vieram com os encarnados, que frequentam a mesma coisa, centros espíritas, e serão esclarecidos, e o que está torporoso, e o que está torporoso sem condição de pedir ajuda, mas que outros pediram ajuda por ele, também são levados para lá, ficou melhor, e ele escolhe o que vai fazer. Então, os que exigem cuidado, tem muitos leitos. É um local onde é preciso se esforçar para não ficar triste. Muitos internos têm crises por falta das drogas, outros têm pesadelos horríveis. A maioria não consegue sequer sair dos leitos e tem os reflexos do corpo físico muito fortes. E a recuperação depende de vários fatores, sempre isso, a vontade de melhorar. Não vai ser mais rápido, outro demora mais. Lembra da educação, quando fala lá no Livro dos Espíritos?
A criança desobediente, né? Muito mais, né? Difícil de educar e demora mais, é a mesma coisa. Socorristas e orientadores em todos os lugares em que se ajuda alguém à orientação no plano espiritual. Todos. NA, por exemplo, eles afastam desencarnados de usuários, trancam e orientam-no e inspiram o encarnado a não usar. Em toda a NA tem plano espiritual. Eles vão, além disso, os socorristas vão ao umbral para orientar ou socorrer e tem equipes treinadas. É que o aerobus no mundo, isso nos livros do Luiz Sérgio, vocês vão ver como eles vão em cada buraco e lugares masmorras, assim, horríveis, mas vão lá para socorrer quando há esse pedido sincero. São operações incríveis, parece. Bom, isso aqui, o socorrista, ele sabe se reconhecer, se há o arrependimento sincero e o desejo de mudar, se eles estão manipulando para obter benefício, aquilo que eu já tinha dito. Mesmo assim, às vezes acolhe para cuidar, orientar e dar uma chance. Às vezes você dá essa chance para que ele conheça a possibilidade de tratamento, porque ele nem sabe que isso existe. Para a hora que quer, né? É uma chance. Isso aqui não precisa, que é tudo que eu já falei e acho que a gente pode ir encerrando. É só, tá bom, falar isso, que tem que ter, que eu já falei, amor, compaixão, não julgar, não desejar, que o desejo tem que ser dele, quem tem que querer é ele, não é desejar, é acreditar. Se você não acredita que ele pode melhorar, nem começa. Não idealiza, não facilita, tem que ter conhecimento e escutar. Uma frase, falar a sua história e ter a quem escutasse lhe fez um bem enorme, melhorou seu aspecto, pois estava esperançoso e o medo tinha acabado. Escutar a dor que o outro, ele poder botar para fora, isso aqui é muito importante. Só para dizer, quando eu digo não desejo, isso aqui. Ele conta um caso do Lauro, que ele tinha o estudante, né? Ficou com muita pena, disse, não, vamos levar, botar na clínica. Ele não valorizou, ele era exigente, o outro tinha que fazer tudo para ele ficava em função dele, tirava bagunça, não adianta nada, e foi embora. Aí na hora, quando a equipe foi conversar com ele, ele disse, eu não pedi para estar aqui, você que quis me trazer, você que tem que fazer tudo por mim. Então, esse era só o caso aqui, isso da gente. Não é para fazer por outro, é ele que muda, e assim por diante. Escuta amorosa, Deus chama em pensamento, aquele negócio da livre-arbítrio, chama e o indivíduo segue quem quer. Muitas vezes não conseguimos ajudar porque este não quer o que temos para dar, e assim só podemos dar bons frutos na nossa visita. Quem pede é que se torna receptivo a receber. Pode ir embora quando quiser. Aqui como tinha algo no início, a gente como terapeuta, você tem que aguentar isso, saber fase, tudo isso aqui, tudo eu já falei. Aquilo é só para saber que é frequente, tudo bem, é frequente, ele quer só dar um tempo, mas depois quando ele recai, ele descobre que não tem controle. Uma coisa de estar atento é que às vezes o ego é frágil, ele só vem para aliviar a culpa e vai embora. Então não fica nesse lugar não, tá? Trabalhar autoestima, autocuidado. A família tem uma coisa assim. Isso aqui é a fala de um paciente. No fundo eles sentem falta dos meus problemas, sim, eles precisam olhar para a vida deles. Às vezes sem querer a família sabota, porque sabe, tudo está ruim na minha vida, a culpa é dele. Na hora que ele fica bem, eu tenho que olhar para mim. Aí a família sem querer sabota. Tá? Isso acontece. Mais um motivo para a família ser tratada. Aquele para nunca fazer por, né? É apoiar. Tem que trabalhar os sentimentos, ajudar ele a reconhecer os sentimentos. A abstinência exacerba, porque aquilo que eu já falei da química, ele vai sentir a dor sempre, tudo parece maior para ele, porque ele nunca lidou com isso e também está hipersensível mesmo. Dar novas atividades prazerosas, essa fase é muito dolorida, você precisa estar junto e dar apoio, por isso o 8º e 9º passo é importante, essa fase que chama das coisas erradas que eu fiz, sabe? Isso dói. Sucesso é a questão de tempo. Está motivado? Isso aqui não precisa. Acabou. Não precisa não. Recaída, é só isso. Fiz nos 3 lugares, é sempre aprendizado, é preciso recuar para saltar. Sempre que recai, a gente olha o que fez recair. Tá? Aí ele vira salto.
Aprendizado. Certo dia, quando estava fazendo compras na casa, encontrei por acaso com os amigos usuários. Conversamos e eles me ofereceram droga. Achei que nada ia acontecer, como se fumasse um cigarro de maconha. Foi uma após outra, talvez novamente movida, talvez com o baby. Aí vai pior. Aquilo que eu falei assim, acaba pior. Por isso é dito, evite pessoas, lugares e hábitos de ativa. Vai mudando os hábitos. Achar que é comum, o indivíduo está um tempo, ele acha que já está bom, recaiu, aí se convence. E quando está distraída, ela estava afastada de todo o tratamento. Por isso aquele lugar dessa permanência do ambulatório, uma reunião que seja, uma vez por semana, ele é muito importante para manter lembrado de onde você veio. Bom, agora sim, casei bastante. Obrigada. Obrigada. Graças a Deus. Final corrido foi. Fazendo nossa oração. E abaixar o bicho. Eu que estou respirando ali. Desculpa aí pelo alongar. O meu jeito de falar é louvado seja até nosso Deus, Pai de todos os nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, estudando, trocando conhecimentos, impressões. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de servir e de toda a casa que aqui está para servir e se coloca em auxílio para o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, e caíram na ilusão das drogas, da felicidade, do bem-estar que ela traz. Senhor, tem piedade deles. Ajude o Senhor, toque o Senhor nos seus corações, nas suas mentes, para que eles se arrependam, reconheçam e se arrependam e possam se voltar para o Senhor. Tem piedade de cada um deles e que todos sejam socorridos como o Senhor promete. Nenhuma ovelha é esquecida, toda ovelha será socorrida. Nos inspira, Senhor, nos dá força e nos ajuda a colaborarmos na sua obra, nos dê boa vontade, força, disciplina, consciência. Nos ajuda, Senhor. Toda a casa está aqui à sua disposição para ser usado como instrumento, Senhor, para reconhecer e atender aos seus filhos, na medida das forças de cada um e o que o Senhor dá para o bem de todos. Tem piedade, Senhor, de cada um de nós pelos nossos erros, pelas vezes em que a gente não faz o bem que poderia, e nos ajuda a fazer naquele bem que a gente possa, por cada um de nós, por nós mesmos e principalmente pelo próximo. Que esse mal que vem assolando o mundo, não é só o país, possa ser convertido em bem e que essa escuridão seja transformada em luz com a sua ajuda. Acolhe e recebe cada um dos seus filhos sofredores. Peço por cada um deles que agora sentem essa dor das drogas e percebem o mal que estão fazendo, principalmente a si mesmo. Recolhe e socorre cada um, que cada um seja acolhido e carregado em seus braços. Tem piedade de todos nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Louvado seja. Graças a Deus. A minha oração era por eles. Agora vai você para finalizar. Bom, gente, queria agradecer muitíssimo a Daniela pelo trabalho, pela disposição, disponibilidade sempre, e a todos nós que comparecemos aqui. Amém. A gente já tem muito sermos cobrados, né? Não por mim, não para cá, mas por nós mesmos, a nossa consciência que a gente pode fazer pelos outros. Tá? Obrigado a todos.